que nós vamos ter que agir e cai em cima de nós mesmos, os reformados, de agir, né, de acordo com a palavra de Deus. Sabemos que tem muitos no Brasil que desejam revolução. Então, nós temos um grande combate, um grande antítese, e nós precisamos fazer nossa parte para a glória de Deus. Precisamos, então, voltar ao padrão perfeito. Nós desejamos voltar para as boas e belas ideias antigas da palavra de Deus, em vez de inventar novos caminhos. Sempre está reformando nossas vidas individuais, casamentos e famílias e igrejas e cidade para aquele rocha sólida, né, da palavra de Deus. A visão reformada, né, ele deseja que cada área da vida humana seja, né, organizado, seja determinado pelos princípios da palavra de Deus. Presidentes e reis, eles precisam entender este princípio da autoridade de Deus. Professores, pais, mães, vereadores precisam saber os padrões da palavra de Deus e eles precisam, né, colocar isso na vida deles e tornar estas verdades bíblicas reais e práticas e vividas na vida deles. Eu creio que o Brasil talvez nunca experimentou uma reforma, né? Porque nós somos um país romano, né? Desde o berço desta nação. Então, ainda nós temos muito para fazer, e mais uma vez isso deve iniciar com a gente, né? Os que herdamos essa herança reformada. Deus abençoou a humanidade com uma instituição perfeita para a promoção do Evangelho, para a promoção desta formação espiritual, que é nosso objetivo final, não é isto? Que cada pessoa seja formado espiritualmente na imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso maior objetivo, porque desta forma é a única maneira que nós podemos glorificar a Deus, que seria o fim principal do ser humano. Como é que nós vamos glorificar a Deus, se não tornando mais parecido com Ele, individualmente, nossos casamentos, nossas famílias, tendo o caráter de Deus em nossos corações e isso sendo refletido, né, em todas as áreas da vida, em todas as instituições da vida humana. Então, Deus abençoa a humanidade com uma instituição perfeita para esta formação. Famílias piedosas nos ajudará a crescer na semelhança de Cristo. Então, vamos estudar nesta manhã, algumas maneiras que a Bíblia ensina e demonstra para nós os princípios desta formação espiritual que deve acontecer no contexto da família nesta manhã. Então, nós queremos dedicar nosso tempo no estudo do culto doméstico, né? Em inglês, talvez no Bible Time, no tempo da Bíblia. Tem várias maneiras e expressões. Um momento de louvor em casa. Então, vamos orar mais uma vez, pedir a bênção de Deus, a nossa análise da palavra de Deus sobre este tema. Senhor nosso Deus, mais uma vez, chegamos diante de Ti neste dia glorioso, neste dia que o Senhor criou para seu louvor especial. Todos os dias são dias que nós devemos viver para Tua honra e glória, mas também temos um dia especial que o Senhor tem escolhido, aonde nós devemos dedicar a Ti. Obrigado por este grande privilégio de descansar em Cristo e louvar Teu santo nome. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor ilumine nossas vidas de acordo com Tua palavra, através do poder do Teu Espírito Santo, para que realmente nós podamos ser edificados por Ti nesta manhã. É isso que nós pedimos, Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, Deus permitindo, nós vamos meditar e estudar
como verdadeira transformação acontece. Eu acredito firmemente que isso acontece, a Bíblia ensina que isso acontece através de verdadeira adoração. Se a adoração é tão importante para nossa transformação e formação espiritual, em termos do crescimento do imago Dei, a imagem de Deus em nossas vidas, então a adoração deve ser alguma coisa muito importante em nossas vidas. Tudo depende daquilo que você adora. Se você adora a criatura, a criação, você vai se tornar parecido com aquilo que é quebrado. Sua vida vai ser quebrada. Mas se você adorar o Deus verdadeiro, que é perfeito e santo, justo, benigno, você vai se tornar cada vez mais parecido com o objeto de sua adoração. Isso a Bíblia é muito claro. Então, se nós desejamos ver essa transformação em nós, em nossa sociedade, nossas igrejas, por onde começar, porque eu não sou um político hoje, eu acho que nunca vai ser, não sou várias coisas, mas uma coisa eu sou, né? Eu sou casado, eu tenho uma família, tenho uma esposa, então todos que são nesta condição, nós temos essa responsabilidade. Nós podemos começar por aqui, em nossas famílias. Imagina se toda família levava isso a sério, né? Esta inculcação, esse ensino doméstico bíblico diariamente. Imagina como isso podia transformar nossas igrejas e nossa nação. Jesus deu à igreja a grande comissão, não é isso? Vai batizar todas as nações e discipular todas as pessoas em tudo que eu tinha ensinado. Quando ele deu essa grande comissão, ele também criou um grande veículo para o discipulado em nosso ambiente mais próximo. A família. Aonde é que nós vivemos, né? Em família. Pelo menos a grande maioria das pessoas que são abençoadas com uma família. Então, a adoração familiar é uma das melhores maneiras para o discipulado, para treinar pessoas para seguir a Cristo. Uma das melhores maneiras de encorajar santificação e mudança real em nossas vidas, porque as famílias são juntos basicamente todos os dias. Todos os dias, então, podemos adorar com nossas famílias. E a adoração, mais uma vez, aquela ideia que nós acabamos de falar, a adoração é aquilo que transforma vidas, cidades, igrejas, nações e famílias. Então, nós devemos ter a esperança de uma transformação real, mas também estar disposto a fazer aquilo que Deus requer de nós. Vamos ver se a Bíblia realmente ensina esta prática em primeiro lugar. Então, eu gostaria de ver alguns textos no Velho Testamento que ensinam isso. Gostaria de ver alguns textos no Novo Testamento que ensinam isso. Gostaria de ver e analisar brevemente aquilo que aconteceu na história para ver se realmente a Igreja de Cristo seguiu este padrão. Então, ser desafiado por estes fundamentos e ser encorajado para fazer isso em nossos dias e em nossos lares. É muito fácil, culpar os políticos para todos os problemas que nós temos na sociedade. Mas Jesus, ele tem uma palavra muito importante para nós. Lembra de Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Jesus diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus, ele sempre está o meu português está um pouco ferrujado. Ele está sempre colocando a responsabilidade primária em cima de nós mesmos. Eu, e cada um tem que dizer, eu mesmo sou responsável por esta mudança. E certamente um pai de cada lar, ele é responsável por ele mesmo e por tudo que acontece debaixo do encargo dele, como nós vimos ontem. Mas que passagem importante
Porque vês tu o problema na sociedade, mas não enxerga o problema no seu próprio lar, casa e coração. E focaliza sua concentração ali e limpa aquilo que está diante de ti. Nós temos nossa pequena responsabilidade, então. Por que é tão importante, então, estas responsabilidades na família? Porque a família é quem molda e treina o indivíduo. Não é verdade? A família é o transmissor-chave da verdade. Claro que a família vai ser ensinada pela igreja. Mas aí a família vai transmitir diariamente essas verdades para toda a família. A família é a base do crescimento econômico e cultural de qualquer sociedade. A família também é a fundação da igreja, porque hoje eu estou vendo uma igreja aqui. E o que eu estou vendo nessa igreja? A grande maioria são famílias. Então, se a família é saudável, várias famílias saudáveis juntos, como aqui, você vai ter comunhão e paz, aquilo que nós temos experimentado nesses dias. Glória a Deus por isso. E a família também é a fundação do Estado, porque o Estado também é meramente uma conglomeração de muitas famílias. Então, toda sociedade, os policiais, o berço dos policiais é a família, o berço dos políticos é a família, o berço de todas as instituições é a família, é uma instituição básica que Deus criou ali no Gênesis 1, 2. Ele formou a família, o casamento, e a partir aí, a família, a primeira instituição, e talvez a instituição mais básica. Então, nós devemos concentrar e entender bem, como cristãos bíblicos, esta ideia. Você não vai encontrar esta expressão, culto familiar, na Bíblia. É verdade, mas você pode delinear seus princípios e práticas desde Gênesis até o final da palavra de Deus. Este dever é implícita. Quer dizer, não é exatamente ensinado explicitamente, mas nós deduzimos que seriam práticas que nós devemos fazer. Até em alguns lugares é bem explícito também. Então é uma área onde é pequeno o suficiente que nós podemos dominar, e com este domínio em nosso lar espiritual, com a graça de Deus, isso deve gerar nossa esperança para uma mudança maior. Nós não temos controle, mais uma vez, sobre todas as outras áreas, mas esta área é nossa responsabilidade. Então vamos lá para ver algumas bases bíblicas. Vocês vão conhecer bem essas passagens, se querem simplesmente ouvir, fica à vontade. Deuteronômio 4, versículos 9 e 10, eu vou ler alguns textos rapidamente. Diz assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Responsabilidade pessoal. Guarda bem, né? Em cima de todas as coisas, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Guarda bem a tua alma, que te não esqueces daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aqueles grandes acontecimentos históricos de salvação que Deus tinha feito para nós como povo de Deus. Diariamente ele diz a palavra de Deus: não te esqueces do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprende a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Quer dizer, isso é bem explícita, né? Não está dizendo culto doméstico, mas a ideia está ali. A ideia de ensinar, discipular nossos filhos está bem presente. Deuteronômio 6,
ainda mais famoso do que isso. Talvez um dos passagens mais famosos, certamente, da história do povo de Deus no Velho Testamento. Depois da libertação, depois da salvação, Deus chegou com mão poderoso, soberano e salvou aqueles pobres pecadores que estavam debaixo da escravidão. Aí ele liberta este povo, ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passasse para a possuir. Então não é só ensinar, mas é observar, né? Obedecer a palavra de Deus. Então, juntamente com ensino, tem discipulado, ou treinamento disciplinado em justiça, paideia, pedagogia, em disciplina, na obediência à lei do Senhor, nos justos caminhos de nosso Deus, em várias maneiras. Mas o culto, o momento da Bíblia vai trazer aquela reflexão, e o pai e mãe pode, né, enxergar se estas verdades estão sendo exibidas em todos da família, no dia a dia, em várias atividades, da maneira que eles respeitam mãe e pai, que respeitam um ao outro, como eles respeitam o vizinho e os presbíteros e os irmãos na igreja. Tudo isso tem a ver com aquele análise e ensinamento diária. Além de ensinar, é importante que nós enxergamos e supervisionamos, pastoreamos os nossos filhos e nós mesmos nessa ideia de cumprir na terra o que passas para o possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta e os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multiplicas na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. E que bênção, né? Real. Chega naquele povo que verdadeiramente adora nosso Deus. Imagina quando muitas famílias num território estão fazendo isso, as bênçãos econômicas de honestidade, falta de corrupção no governo, como isso vai ter uma implicação para nossas ruas e nossos bairros e tudo mais, nossas prisões e os impostos vão tudo ser aliviado, porque quando um povo tem temor e respeito à lei do Senhor, eles não precisam de muito governança. A governança vem da palavra de Deus, do temor do Senhor. E eles andam nos caminhos honestos e retos por causa do temor do Senhor, não por causa de uma lei que o ser humano fez, mas isso já está no coração. Então imagina se nós tivermos isso nos corações do povo, mas como é que isso vai entrar no coração se as famílias não fazem o seu papel de ensinar? Amarás, pois, o Senhor, versículo 5, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então nós estamos vendo que a família é o contexto central, primário, onde a lei do Senhor é ensinada. É muito claro no livro todo de Deuteronômio esta responsabilidade de ensinar o temor do Senhor para outras pessoas, particularmente seus filhos, para que toda a vida seja dominado e guiado por esta visão alto de Deus. Esta passagem é chamada o Shema e era repetida diariamente, era decorado. E eles tinham que valorizar Deus em cima de todas as coisas, e isto moldava a identidade daqueles jovens.
israelitas. Eles eram este povo que adorava, que valorizava o Deus em cima de tudo, dia após dia. E basicamente é isso que um culto doméstico vai fazer. É aquela lembrança, é trazer a palavra de Deus de volta para ser o destaque que vai governar nosso dia. Quem sabe nós podemos cantar a doxologia depois do culto doméstico, a parte de manhã e à noite. A gente nunca conseguiu fazer isso de manhã e à noite regularmente, mas é uma prática joia para fazer, de iniciar o dia com louvor e meditação e doxologia ao nosso Deus e finalizar o dia. Então todo dia é guiado por estas duas, parte de manhã e à noite. Matthew Henry, um pastor e puritano, ele escreveu assim sobre este culto doméstico: vocês devem falar sobre estas coisas, a palavra de Deus, o temor do Senhor, com a devida reverência e seriedade, para o benefício não apenas dos seus filhos, mas também das outras pessoas na casa. E aqui no Brasil ainda, às vezes, tem outras pessoas na casa. Nos Estados Unidos, não tanto hoje em dia. Mas também das outras pessoas na casa, seus amigos e companheiros, ao assentarem-se no lar, fazendo algum serviço ou durante as refeições, descansando ou recebendo visitas, e quando caminharem no lazer, em conversas ou em viagens, ao despedir-se da família, à noite para repousar e pela manhã ao levantar e retornar de novo ao contato com os familiares. Aproveita em todas as ocasiões para falar com quem o cerca sobre as coisas divinas, sobre as coisas de Deus. Quando tem visitas em casa, nós podemos continuar nosso culto, uma oração, uma prática que era comum entre os puritanos e os reformados, mas eu creio que muitos no Brasil, nós temos esquecido esta centralização de oração de Deus, da palavra, em nossas vidas no dia a dia. Nós podemos ler mais textos por causa de tempo. Só vou citar Deuteronômio 11. Ensinai-as aos vossos filhos, falando deles assentado em vossa casa. Então, tem um momento quando a gente vai assentar, talvez depois do jantar, nós estamos assentados. Mas também quando nós estamos andando pelo caminho. Então, tem muitas outras oportunidades e momentos para falar de Deus e sobre a lei do Senhor para nossos filhos. Quando eles estão cuidando dos animais, quando eles estão jogando bola. Quando nós estamos indo no carro e 2 pássaros belos passam em frente da gente. Não sei o nome daquele pássaro azul e amarelo. Arara, muito grande, passou em frente, parece que nós estávamos num filme. O americano nunca vê essas coisas. E foi maravilhoso ver a criação de Deus. É um momento de lembrar, trazer memória o nosso grande Deus e a criação dele. Agora, um texto que é muito explícito sobre isso, talvez vai ser nosso texto final, em termos do Velho Testamento, Salmo 78, eu creio que seja, lembra bem, certamente um dos textos que mais explicitamente, claramente fala acerca deste dever. O que ouvimos e aprendemos, versículo 3, o que nos contaram nossos pais, olha, os nossos pais contaram isso para nós. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Sacerdócio universal. A palavra de Deus na mão de todos. A responsabilidade da pai, da mãe, para ensinar e usar a palavra de Deus no lar. Não é só para o especialista. Certamente é para aquele que é vocacionado especialmente do Senhor para guiar a igreja como pastor.
Mas nós devemos ter também vários pastores do lar, subpastores sobre o senhorio de Cristo, e sim, subpastores da liderança da igreja local. Mas olha esta responsabilidade tão obviamente e claramente ensinada para nós. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Tem um pastor no Brasil chamado pastor Marra, que imagino que alguns de vocês conhecem ele, e escreveu isso sobre o culto doméstico. Esse ensino, diário haveria de permear toda a vida familiar, não se limitando a momentos formais, não só naquele momento quando nós vamos chamar todo mundo para sentar ao redor da mesa, ou ali no sofá, no living room lá ali. Isso seria muito importante para ajudar a transmitir aos filhos a soberania do Senhor sobre a vida toda, para ajudar a transmitir aos filhos o caráter abrangente de sua fé e para ajudar a evitar que o ensino se tornasse enfadonho, o que não é de pequena importância. De fazer isso de maneira chato e não exibindo como isso deve impactar todas as áreas da vida. Vamos usar o exemplo para acordar a gente um pouco aqui, de esportes. Eu joguei muito basquete, e ao longo da minha vida eu não percebi que esporte estava tomando uma proporção imensa no meu coração. Para mim era normal aquilo. E eu quero que meus filhos, que eles cuidam disto, quando eles estão jogando bola. Se você joga bem e faz muitos gols, você está muito feliz? É isto? Ou você está feliz também quando você joga mais ou menos, mas você teve um bom momento ali, ninguém machucou, e você valorizou a comunhão, a competição, e você está tranquilo até quando você jogou mal. É muito difícil para nossos corações, não é? Mas minha vida era dominado por basquete. Quando eu jogava bem, eu estava feliz. Quando eu jogava mal, eu estava deprimido ou triste, pelo menos. Quer dizer, isso controlava meu coração. Então eu precisava de um pai. E meu pai era um pastor. Mas isso demonstra para nós como muitas vezes nós não entramos nos detalhes da vida para enxergar, e passar para nossos filhos como a lei do Senhor. Ele tem que guiar todos os aspectos de nossas vidas. Então isso nós fazemos andando, jogando, trabalhando e em todos os aspectos e áreas da vida. Deuteronômio 6 ensina isso muito claramente. Vamos lá rapidamente para o Novo Testamento, que é mais curto. Mateus 28, conhece muito bem a grande comissão. Jesus falou assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, versículo 20 e 18, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazei discípulos. Jesus fez discípulos, às vezes ele estava com 1, com 3, com 12, com multidão. Em família, nós geralmente vamos estar com 1, ou 3, ou 7, ou 12, dependendo do tamanho de nossa família. Mas ele estava presente com eles, ele amou os discípulos, ele ensinou, lhes deu tarefas e os comissionou. Delegou trabalho para eles, passou tempo com eles, orou com eles, lhes serviu de exemplo.
Ele os encorajou e confrontou, repreendeu. Tudo isso é parte, aconselhamento bíblico no lar, dia após dia. Todos nós devemos ser aconselhadores. A palavra é nutheteo, repetido várias vezes no Novo Testamento. E não é só para o especialista teólogo, mas é para todos nós, os irmãos, consolai-vos uns aos outros. Essa palavra, uns aos outros, é repetido mais de 30 vezes no Novo Testamento. O sacerdócio universal. Então, vamos aplicar isso certamente uns aos outros, certamente em nossas próprias famílias. Segundo Timóteo, vocês vão lembrar essa passagem, uma das passagens mais famosas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo assim, desde a infância. Quer dizer, desde a infância tu sabias as sagradas letras. Quem é que ensinou ele? O pastor estava lá no lar todos os dias, o pastor da igreja local? Não podia. Mas desde a infância estava lá presente esse ensino. Judeus piedosos conservaram esta tradição que eles receberam do Velho Testamento na era do Novo Testamento. Eles continuavam com aquele programa, aquele ensinamento do Velho Testamento. E Efésios 6 passa isso também para o mundo, né, que estava sendo convertido, os gentios. Efésios 6, 4. Gentios convertidos têm que continuar nesta prática que os judeus faziam. Lembra, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Eu creio que a palavra é paideia, pedagogia, na disciplina. É um tipo de ensinamento mais holística, não é só pela palavra. E na admoestação, sim, admoestação nutheteo, é mais pela palavra, é aconselhamento verbal, vocal, mas disciplina é mais holística, em todas as áreas da vida, sendo treinado, dando tarefas, reprimindo e disciplinando talvez até fisicamente. Isso tudo faz parte a ideia de pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Nós vimos então no Velho Testamento esta prática sendo exibida, ensinado. Vimos que no Novo Testamento isto também é ensinado. Vamos finalmente para enxergar como a história tem visto isso. Depois do Novo Testamento, da era do Novo Testamento, a história da igreja. E finalizar com algumas aplicações finais. História da igreja. Depois de Cristo, depois dos apóstolos, nós temos a expansão da igreja nas terras pagãs, né? No Império Greco-Romano. E eles não sabiam muita coisa. E eles não tinham muita educação, muitas vezes. Então, o ensino era centralizado mais na igreja mesmo. É verdade isso. Por causa da ignorância do povo, eles não tinham a Bíblia na mão. Eles talvez muitas vezes não eram muito educados, mas eram os padres, né? Os pastores que eram treinados bem, então certamente era centralizado ali o ensino, mas na era da reforma protestante, vocês sabem muito bem, na providência de Deus, vem aqueles novos modos de transmitir a palavra de Deus, quase igual ao internet, talvez nós não tenhamos visto nada desde aquele tempo, a não ser o internet em nossos dias, que é uma possibilidade de ter uma nova, grande transmissão destas verdades de maneira incrível. Estava acontecendo isso na época da Reforma, com a Gutenberg Press. Eu não sei falar isso em português, mas eles podiam imprimir, né? E Lutero, então, ele enfatizou a centralidade de ensino doméstico para o povo. Ele fez catecismos para crianças, para que os pais podiam ensinar os princípios da palavra de Deus no lar. E eles colocaram uma Bíblia na língua do povo. E a partir daí nós temos uma reforma de verdade por causa da palavra de Deus. João Knox, um presbiteriano ali no Escócia, ele falou assim para os pais de famílias: dentro de suas casas, eu digo, em alguns casos, vocês são bispos e reis.
pastores, né? Sua esposa, filhos, empregados e familiares são seu bispado e responsabilidade. De vocês serão exigido com quanto cuidado e diligência os instruíram no verdadeiro conhecimento de Deus. Como vocês estudaram para semear virtudes neles e para reprimir o vício. Responsabilidade da família. E nós temos terceirizado isso, né? Para a igreja e para a escola, talvez cristã. Eu espero que nós não imaginamos que isso vai acontecer, não. Na educação do Estado, porque eles não têm a Bíblia governando a visão deles, então que tipo de treinamento será aquilo? Mas John Knox viu isso como a responsabilidade da família. E, portanto, eu digo, vocês devem torná-los participantes na leitura, exortação e nas orações comuns. O que eu gostaria que acontecesse em todos os lares, pelo menos uma vez por dia. Mas, acima de tudo, queridos irmãos, estudam para praticar na vida o que o Senhor ordena. E depois asseguram-se de que vocês nunca ouvirão nem lerão a palavra de Deus de modo infrutífero. E que esses mesmos exercícios espirituais ocorram em suas casas. Uma carta de John Knox, um dos primeiros presbiterianos, né, depois da Reforma. Nós temos um outro puritano chamado Baxter, que falou assim: a vida religiosa e o bem-estar e glória, tanto da igreja quanto do Estado, depende muito da ordem e do dever familiar. Olha lá a nossa responsabilidade. Se deseja uma reforma e o bem-estar do seu povo, façam tudo para promover a fé bíblica, o que ele chamou a religião na família. Então, os puritanos, isso era a prática comum entre eles. Estes pastores, nos séculos depois da Reforma, isto guiou nossas igrejas reformadas na Europa, nos Estados Unidos, desde a Reforma até mais ou menos 1850, aonde começa Darwin e Freud e vai embora com o iluminismo, a teologia moderno, revolucionário entrando em nossas igrejas. Mas os puritanos, antes destas épocas, viam o culto doméstico como um dever imposto pela lei da natureza e reconhecido pela razão humana. Os pais estão ali todos os dias, então é lógico. Até a própria maneira que Deus criou a família, e nós devemos deduzir isso tranquilamente. Ele defendia que Deus instituiu a família e lhe deu condições e oportunidades especiais de treinar pessoas para servi-lo. Oportunidades porque nós estamos com Ele todos os dias. Esses são talentos, dons que Deus confiou a seus servos. Por isso, pais e mães devem ser servos fiéis e aproveitar a vida em família para a glória de Deus. E vocês só têm eles, mães e pais, não é verdade? Para 18 anos, mais ou menos. Aí eles vão ser lançados fora da sua casa e eles vão começar um novo família ali. E eles têm que repetir aqueles mesmos padrões que você ensinou para eles. E essa centralidade em Deus, então, através das gerações, encorajado e demonstrado e multiplicado. O que aconteceu com os pioneiros indo lá para os Estados Unidos e outros países? Eles começaram universidades de verdade. Oxford, Yale, Harvard, todos esses eram, inicialmente, Princeton era universidades para formar pastores, centrado na teologia. E o que aconteceu no Brasil? Certamente não é a história da Sul-América, mas quando os missionários chegaram, já essas práticas, isso é depois de 1850, A nova visão já está entrando.
Então, essas práticas de aconselhamento diário bíblico já não era o forte da igreja, porque nós temos parado de fazer isso desde 1850, mais ou menos. Então, nós estamos tendo uma reforma agora nessa área, acredito eu, no Brasil. Lá no Nordeste eu tenho um bisavô chamado Antônio Gueiros e ele tinha um irmão chamado Jerônimo Gueiros. Esses foram alguns dos primeiros convertidos no Nordeste pelos missionários. Como é que eles guiavam as famílias deles? Será que eles faziam culto doméstico e tinha este ênfase? Mas essa é a nossa herança. Então, finalmente, irmãos, vamos analisar algumas maneiras que nós podemos praticar isso em nossos lares. É importante. Merrill Dabigney falou assim sobre o culto doméstico. Por que fazer isso na sua casa? Para trazer glória a Deus. 2. Para proteger seus filhos do pecado. Imagina, todo dia, mãe e pai ali, protegendo espiritualmente seus filhos. Como é que está seu coração? O que está entrando no seu coração? Aquelas conversas santas diárias, onde você pode entender o que está controlando o coração do seu filho, enxergando os ídolos do coração. Pai e mãe, nós devemos saber como fazer isso. Não é só o pastor, o presbítero que deve ter esta sabedoria, mas todos nós devemos ter isso. Aí olha como a igreja vai crescer em termos de verdadeira espiritualidade. Para proteger seus filhos do pecado, faz culto doméstico para produzir verdadeira alegria no lar. Porque é onde reina Cristo e a palavra e os padrões de Deus na casa. Sim, certamente tem mais amor, tem mais paz, tem mais comunhão, tem mais parceria, respeito, obediência. Essas são as virtudes bíblicas. E quando Deus é central, então isso é criado no lar. Para o consolo durante tempos de provação. Que benção é que quando nós temos um pequeno exército sempre ao nosso redor. Eu mencionei meu filho que entrou em algumas grandes tentações e certamente caiu. E foi impressionante para ver o bênção da família perto dele todos os dias. E eram momentos muito difíceis. Mas nós, toda a família, nós dizemos para ele, coletivamente, você não vai para aquele caminho a não ser se através de nós. Nós vamos estar lá. Ele não queria acordar de manhã. Então, eu e meus filhos, porque eu não tenho mais força para acordar, nós todos pegaram ele de braços. E falou, você não vai ficar aqui na cama, você vem aqui e você vai trabalhar hoje e você não vai ficar aí dormindo o dia inteiro, porque não é isso que Deus quer para a sua vida. E quando o pecado Satanás queria pegar ele foi confrontado ali e na igreja e com os pastores, presbíteros, pai, mãe, irmãos, e aonde ele parava tinha um confronto espiritual. Isto é uma bênção de uma comunidade ao seu redor te protegendo e te guiando. Com graça de Deus, nós vamos continuar sempre orando e supervisionando, mas ele está bem melhor hoje. Nós podemos ver até, tem um diretório para o culto familiar de 1647. Quer dizer, do Westminster, eles faziam também um manual de como fazer culto doméstico. Eu acho que muitos poucos sabem desta literatura. Mas isso, centenas de anos atrás, já estava estabelecido como uma prática normal. Eu vou lá só para finalizar, então, com algumas práticas dessa responsabilidade daqueles que são sacerdotes, profetas e reis no lar. Como é que você pode aplicar isso? Primeiramente, você faz isso por causa de gratidão a nosso Deus, por causa da grande salvação que Ele tem efetuado em nossas vidas. É difícil fazer culto doméstico,
O pastor mencionou, né, que eles faziam culto doméstico até chegou o quê? A televisão. Desafios, tentações, atrações, futebol sem parar. Mas sabe o que? Hoje, bem pior, né, do que a televisão. Sabe por quê? Porque eu posso chegar aqui, em qualquer lugar, e ver 50 melhores jogadas de cada jogador que eu mais gosto. De futebol, tênis, basquete, vai embora. Talvez isso não é atraente para muitos de vós, mas aqui nós temos milhares de oportunidades para ser desviados daquilo que é importante. Mas por causa da graça de Deus, nós vamos nos esforçar para fazer isso, para ser mordomos dos dons de Deus. Se Ele deu nossos filhos, nós temos esses presentes e nós temos a responsabilidade de moldar, cuidar, pastorear, orar, discipular estes para a glória de Deus. Aquele filho foi colocado no seu lar por uma razão. O culto familiar nos prepara para a adoração pública. Tem muitos filhos, né, que não gostam, eles não conseguem sentar no culto, sabe por quê? Provavelmente eles não têm culto doméstico, onde ali, na privacidade de uma casa, você pode ensinar seus filhos, fica quieto. Nós estamos agora no momento onde Deus está sendo honrado. E ninguém está observando, o governo não está lá dentro, ninguém está lá, então pode disciplinar à vontade. E logo eles aprendem, quando nós estamos fazendo as coisas de Deus, quando o pastor está falando, quando nós estamos lendo a Bíblia, orando, eu tenho que honrar e respeitar este momento. Eu creio que talvez um ano ele já consegue entender, é um momento diferente aqui. Não é um momento de televisão, não é um momento de comer, não é um momento normal, é um pouquinho distinto este momento. E agora eu tenho que ficar quieto. E se não, meu pai ou minha mãe vai me levar para fora deste momento, para não atrapalhar, e eu vou receber aquele instrumento pactual para desenvolver o temor do Senhor no meu coração. Para que eu perceba, não só com palavras, mas com algum dor perfeitamente colocado com amor e oração, naquele lugar perfeitamente formado por Deus para receber este tipo de pequeno, né, momentária sting, né? Como chama sting? Mas aquele... Tem que ter cuidado, né, com as palavras que nós usamos, mas com oração e amor e abraços, depois nós fazemos isso e logo ele já aprende que esse negócio é sério. E às vezes só com a palavra não é tão eficaz, mas eu acredito que Deus, Ele deu-nos esse instrumento, em Provérbios pode ver isso, para guiar e que tenha uma conexão espiritual com esse contato no corpo e o coração. Eu nunca vi isso antes, mas eu acredito firmemente que Deus fez as coisas assim. E hoje em dia nós temos um problema em conduzir o coração de nossos filhos, porque eles nunca receberam aquele vale de amor que ajuda tanto nossos corações a aprender o temor do Senhor. Então, o culto doméstico ajuda muito a gente no culto do nosso Deus. Quando a gente chegou no Brasil, nós temos 7 filhos, alguns eram bebês, muitas crianças, e todos ficaram sempre conosco. E as pessoas, né? O que está acontecendo? O que é isso? Será que isso é realmente possível? E hoje nós temos muitos exemplos disso, graças a Deus. Mas os elementos de um culto doméstico, rapidamente, vocês conhecem bem, né? Louvor, adoração e gratidão. Gratidão a Deus, a palavra de Deus sendo lido. O catecismo pode ser ensinado ali. Hoje nós temos até muitas ajudas traduzidas. Nós temos comentários pequenos de cada breve catecismo. Alguém sabe o nome daquele livro? Tem um Treinando Corações e Mentes, né? De Starr Mead. Excelente. Um parágrafo
por cada dia explicando a teologia. Em uma semana você passa por pergunta e resposta. Explicado. E você vai aprender tanto teologia só com o breve catecismo. Imagina o catecismo maior. Que o catecismo maior foi feito por, talvez, jovens de 13 e para os adultos. Mas hoje, os adultos usam o catecismo da criança e é muito útil para nossos dias. Quer dizer, nós temos muito para crescer, mas começa ali, o presbítero falou, né, sobre, e Helene, sobre a importância de memorização, decoração do catecismo. Por que não? Nós vamos entender a teologia bíblica. Meus filhos de 3, 4 anos, se eles entendem a primeira resposta do primeiro catecismo, qual é o fim principal do homem, eles vão saber mais do que presidentes e professores universitários sobre a vida humana. O que é mais importante é glorificar a Deus e honrá-lo e gozá-lo nele para todos sempre. Então nós podemos fazer estudo de catecismos, ler talvez o livro O Peregrino às vezes na sua casa. Estudos teológicos sobre certas áreas, sobre o temor dos homens, sobre idolatria no coração. Então, basicamente, nós lemos a Bíblia, talvez cantamos um hino, um salmo, talvez nós fazemos um tempo de estudo no catecismo, ou diariamente, e nós oramos. E é interessante ensinar nossos filhos como orar ali, na presença da família. Nós temos 7, então é muito fácil para organizar isso. Segunda-feira terça-feira quarta-feira, e todo mundo ora uma vez por semana. E até se tem 2, 3 anos, eles oram daquela maneira que eles conseguem. Mas nós podemos ensinar eles como orar. Primeiro, a adoração. O que é a adoração, filho? É descrever a glória de Deus na sua mente. Pai, Criador dos céus e a terra, aquele que criou a lua e o céu e é todo poderoso. Nós te louvamos por tua presença em nossas vidas. Ensina eles como iniciar a oração com adoração. Santificado seja o teu nome. E depois ensina eles como confessar, porque depois de ter visto a glória de Deus, nós reconhecemos nossas falácias e problemas de pecaminosidade. Então, confessar seus pecados. E depois, vamos dar graças a Deus por tantos bênçãos recebidos. Pela igreja, pela saúde, pela oportunidade de estudar, pela disciplina que eu recebi da minha mãe. Que coisa gloriosa, obrigado, Senhor, por ter pais e mães presentes na minha vida, presbíteros, pastores. E finalmente, vamos então também pedir a Deus nossas necessidades. Porque geralmente o que o ser humano faz? Se seus filhos não se ensinado, a primeira coisa que eles vão fazer é: Senhor, obrigado, e me ajuda neste dia, porque eu preciso fazer a tarefa, me ajuda nisso. É totalmente egoísta. Então vamos ensinar eles a teologia bíblica apropriada, adoração em primeiro lugar, confissão de nossos pecados, ações de graças e finalmente súplicas. Como é que deve ser o tempo e a atmosfera? Sem pressa, com tranquilidade. Sensível à idade, nós não vamos fazer uma leitura de João Calvino, né, com nosso filho de 3 anos. Nós vamos fazer o breve catecismo explicado. E com 2 anos, o que ele vai aprender? E com um ano, ele simplesmente vai aprender que Deus é importante para esta família. Que lição maravilhosa. Deus em primeiro lugar. Ele não precisa entender palavras para entender que isso é um momento especial e que Deus está sendo adorado. Vamos incluir todas as crianças da nossa família. Veja esses momentos e ajuda eles a aprender a dar atenção, prestar atenção. Ajuda eles a desenvolver sabedoria prática no dia a dia. Como você pode viver isso no dia a dia? Seja regular. Tenta fazer isso quanto mais regularmente possível. E eu acho que Joe Bick, ele encoraja bem quando ele diz: não faça por muito tempo. Porque se tenta fazer por meia hora, 45 minutos, logo depois, vocês não vão conseguir ser regular. Mas quem não pode oferecer 10, 15, 20 minutos por dia,
a nosso Deus. Eu acho até as pessoas mais busy, ocupado, conseguem fazer 10 minutos depois de jantar. Vamos abrir a palavra, vamos ler, vamos cantar, vamos orar. E diariamente. Vamos tentar também incluir eles na participação criativa as famílias. Quando eles conseguem começar a ler, eles podem também ler uma parte do texto e eles podem participar. Então, algumas maneiras, algumas ideias. Em conclusão, irmãos, claramente nunca pense que o culto familiar pode substituir o culto público na igreja. Não é assim que Jesus ensinou. Mas é uma preparação para o culto público. No Novo Testamento, presbíteros ordenados precisavam chamar e controlar a adoração comunitária, como nós vamos fazer hoje à noite. Especialmente os sacramentos. Isso não é alguma coisa que nós fazemos em casa. A não ser que nós temos uma igreja em casa ordenada por Deus. Mas a adoração, ainda com esses controles do Novo Testamento, ainda a adoração na família é necessário, porque esta adoração foca a família em Deus. Esta adoração familiar foca a família na palavra de Deus. E esta adoração familiar educa os filhos e a próxima geração para a adoração comunitária mais uma vez. Então, o culto familiar é importante para a formação espiritual de nossos jovens. Então, é bíblico. Deus dá esses exemplos e esses mandamentos na palavra de Deus. Então, vamos fazer isso para a glória de Deus. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra inspirada por Ti. Obrigado pelos direcionamentos e diretrizes que Ele nos concede. Perfeitos, como é que nós devemos guiar nossas famílias? O Senhor tem dito para nós, guia nossas famílias debaixo da glória de Deus, debaixo do meu evangelho, debaixo da minha palavra. É assim que eu desejo que vocês criem seus filhos. Então, ajuda-nos a ser obedientes a Ti, que nós podemos ser não só ouvintes, mas praticantes da palavra. E neste mundo com tantas coisas que vão retirar nossa atenção da Tua palavra, Senhor, pedimos Tua graça para que nossas famílias consigam manter esta disciplina espiritual de governar nossas famílias para o louvor de Teu santo nome. Ajuda-nos nisto, Senhor. O Senhor merece tudo isso de nós por causa do Seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu e nos salvou. Em nome dEle que nós oramos. Amém.